Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Embora a crucificação geralmente seja descrita como um evento relativamente público, os evangelhos afirmam, por exemplo em Lucas, que os observadores foram obrigados a ver tudo de longe, entre aspas. Em Mateus, Marcos e João, o lugar é chamado de Gólgota, enquanto em Lucas tem o nome de Calvário. Entretanto, ambos os nomes, em hebraico Gulgulet, em aramaico Gulgota e latim Calvária, derivam da palavra que significa caveira ou crânio, e o significado de Gólgota, conforme dado nos evangelhos, é claro, é um lugar da caveira. 3 séculos mais tarde, à medida que a fé cristã espalhava sua influência, vários lugares em Jerusalém e ao redor receberam um significado supostamente próprio do Novo Testamento. Em muitas ocasiões, tratava-se apenas de colocar o nome num local apropriado. Era uma demanda do mercado turístico e dos peregrinos. Foi identificado, então, um devido Calvário, uma rota pela qual Jesus teria carregado a cruz. Então foi traçada em um sepulcro conveniente marcado para representar a lendária tumba. No contexto de toda essa criatividade, Gólgota, ou Calvário, se localizaria do lado de fora da muralha de Herodes, a noroeste de Jerusalém. Era uma colina infértil e foi escolhida por ter formato que lembrava vagamente uma caveira. Posteriormente, a tradição ocidental romantizou o lugar como sendo uma colina verdejante e distante. Um tema sobre o qual muitos artistas produziram várias versões. Entretanto, apesar de todo este idealismo fantasioso, nenhum dos evangelhos faz menção alguma de uma colina. De acordo com João, por exemplo, o local era um jardim, no qual havia um sepulcro particular que pertencia a José de Arimateia, como visto em Mateus. Considerando a evidência dos evangelhos, em vez do folclore popular, vemos que a crucificação não foi um espetáculo no alto de uma colina, com enormes cruzes projetadas contra o horizonte e uma multidão épica de espectadores. Pelo contrário, foi um evento modesto, num terreno controlado, um jardim exclusivo que era, de uma forma ou de outra, o lugar da caveira. Os evangelhos dizem muito pouco sobre o assunto, mas em Herodes, por exemplo, encontramos algumas pistas importantes acerca do local. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua repreensão. Com isso, deduzimos que Jesus sofreu fora da porta, ou fora do acampamento. Também há certa associação com o lugar onde os corpos dos animais sacrificados eram queimados. Essa referência é particularmente importante porque os lugares onde se queimavam os restos dos animais eram considerados impuros. De acordo com Deuteronômio, fora o acampamento era uma expressão para descrever áreas como fossas e latrinas públicas, lugares que eram tanto física como ritualmente impuros. No mesmo sentido, fora da porta definia vários outros locais impuros, incluindo cemitérios comuns. Além disso, os pergaminhos do Mar Morto deixam claro que, por constituir um ato de deflagração, andar por cima dos mortos, os cemitérios humanos eram identificados com o sinal de uma caveira. Portanto, naturalmente, o local de um crânio, ou Gólgota, ou Calvário, era um cemitério. Um jardim sepulcral restrito que continha um sepulcro vazio sob os cuidados de José de Arimateia.
Outra pista está em Apocalipse, por exemplo, que diz que Jesus foi crucificado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Isso positivamente identifica o local do cemitério como sendo Quirã, ou Quarã, que foi designado Egito pelo Terapeutato e associado geograficamente como o centro de Sodoma no Antigo Testamento. Quem então foi José de Arimateia? Nos evangelhos, ele é descrito como um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, como visto em Marcos. Ele também era discípulo de Jesus, ainda que secretamente, pelo receio que tinha dos judeus, como visto em João. Mas embora a aliança de José com Jesus fosse mantida oculta dos anciões judeus, ele não era segredo para Pôncio Pilatos, que aceitava, sem questionar, o envolvimento do homem com os afazeres de Jesus. Esse mesmo envolvimento não surpreendia Maria, a mãe de Jesus, nem Maria Madalena, Maria Cleopas ou Salomé. Todas estavam satisfeitas com os planos de José, aceitando sua autoridade sem comentários ou objeções. Às vezes, relacionado ao vilarejo de Arimé, na planície de Genesaré, Arimateia era, na verdade, um título descrito como muitos outros no Novo Testamento. Representava um status particularmente alto. Assim como Mateus Anás tinha a distinção sacerdotal que de Levi de Alfeu, o Levi de sucessão, José era de Arimateia. Entretanto, como no título de Levi de Mateus, José não era seu verdadeiro nome batismal. Arimateia, como Alfeu, derivava de uma combinação de elementos hebraicos e gregos. Neste caso, o hebraico Haran ou Haramá, da altura ou do topo, e o grego Tel, relacionado a Deus. Juntos os dois termos significariam do mais alto de Deus, ou Ha-Ramá-Tel, e como uma distinção pessoal, alteza divina. Enquanto isso, sabemos que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. O título patriarcal de José se aplicava ao sucessor imediato, e nesse sentido, com Jesus considerado o herdeiro, então seu irmão mais velho, Tiago, era o José designado. Assim, José de Arimateia emerge como o próprio Tiago, o irmão de Jesus. Não é nenhuma surpresa, portanto, que Jesus tenha sido sepultado num sepulcro que pertencia à sua família real. Tampouco é surpresa que Pilatos deixasse o irmão de Jesus cuidar de tudo, ou que as mulheres da família de Jesus aceitassem os planos feitos por José, ou melhor, Tiago, sem questioná-lo. O motivo pelo qual José ocultava do Sinédrio seu apoio a Jesus é evidente, pois ele tinha seus próprios seguidores entre todos os escalões da comunidade hebraica. Desde a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em Quirã, em 1947, as escavações prosseguiam até mais ou menos os anos 50. Nesse período, importantes descobertas foram feitas em várias cavernas. Os arqueólogos, por exemplo, descobriram que uma caverna em particular tinha 2 câmaras e 2 entradas separadas, a uma boa distância entre si. O acesso à câmara principal era por meio de um buraco no caminho do telhado, enquanto a cavidade adjacente era acessível pelo lado. Da entrada do telhado foram construídos degraus que desciam até a câmara e, para fechar a entrada contra a água de chuva, uma grande pedra fora rolada para cobrir a abertura. De acordo com o pergaminho de cobre, esse sepulcro era usado como um depósito de tesouro, sendo assim chamado de a Caverna do Homem Rico. Esse sepulcro do príncipe José se localizava diretamente em frente ao seio de Abraão. A profecia de que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento não era a única feita a respeito do Messias no livro de Zacarias, no Antigo Testamento. 2 outras profecias, por exemplo, Zacarias 12:10 e 13:6, diziam que ele seria esfaqueado e sua morte lamentada por toda Jerusalém e que seria ferido nas mãos por causa dos seus amigos. Jesus, percebera que sendo crucificado, seria qualificado em todos esses aspectos. Ele podia ter estourado o prazo, segundo a profecia de João Batista, mas a crucificação lhe ofereceria outra chance. Assim como vemos em João, por exemplo, a respeito de Zacarias. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura.
Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.